Vamos, galera, vamos lá. Ó, umas questões de paraquedas aí. Questão 10 fizemos. Olha a questão número 11. Sempre bom. Olha o número 11. Suponha que no processo judicial, após a constatação do desaparecimento injustificado de bem que estava sob a guarda do depositário judicial, o magistrado decretou a prisão civil do depositário. Considerando a jurisprudência do Supremo sobre a matéria, a prisão civil foi decretada, gente, regularmente ou irregularmente? Irregularmente, sim ou não? Porque o que nós vimos aqui, súmula vinculante, obrigado, súmula vinculante número 25, fala o quê? Não caberá a prisão depositário infiel em nenhuma de suas modalidades. Então é regular ou irregular? E ó, já corta a letra A, já corta a letra B. Letra C. Irregularmente, uma vez que a pena somente pode ser aplicada ao depositário infiel que assuma contratualmente o ônus da guarda? Falei isso, gente? Não. D. Irregularmente, uma vez que é ilícita a prisão civil depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Sim ou não? Essa ou não é? Letra D. Olha a letra E. Irregularmente, uma vez que é inconstitucional a prisão civil, não é inconstitucional, porque está escrito lá no texto, constitucional, houve uma mutação constitucional, não é inconstitucional. Professor, Resposta é letra D. eu tenho uma dúvida sobre isso de prisão que você mencionou. Por que está citando só esses dois tipos de prisões? Esse texto, esse inciso, é prisão civil. Prisão civil. Criminal quando não comete um crime. Esse caso é a prisão civil. PA não é? Só tem esses dois. Beleza? Entendi. Olha lá. FGV adaptada. Olha lá a questão número 2. Julgar certo ou errado. A mutação constitucional consiste em uma alteração do significado de determinada norma da Constituição, sem observância do mecanismo constitucionalmente previsto para as emendas e sem que tenha havido qualquer modificação no seu texto. Sim ou não? Tá certo ou não tá? A mutação consiste na alteração do significado da norma constitucional, sem observância do mecanismo constitucionalmente, ou seja, nas duas casas do Congresso, do turno 3/5, prevista e sem que tenha havido modificação no texto. Sim ou não? Mudança de sentido sem mudança textual. 12 está o quê? Correto. A mutação, professor, é só por meio de um súmula vinculante? Como é que funciona? Interpretação, pode ser súmula vinculante, pode ser uma decisão. Para não ter que gerar É um entendimento. Sim, é um entendimento. Então pode ser dentro de pode ser através de ação vinculante, pode ser através de uma decisão judicial, analisando uma constitucionalidade. Precisa ir para o Congresso. Não. De um decreto também? Não. Supremo. Em última análise, Supremo. Beleza? Olha lá. Olha 13. Adaptada aí. A revisão constitucional, tal qual disciplinada na Constituição Federal, não está sujeita ao limitador oferecido pelas cláusulas pétreas. Não está? Lembra da revisão? Revisão constitucional aqui, ó. Poder constituinte derivado, reformador. Reformador, emenda ou revisão? A revisão não está sujeita ao... Foi aquela que foi durante 5 anos, né? Isso. As emendas de revisão que tivemos. Está sujeito sim às limitações. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Olha aqui rapidinho. É porque você não viu as limitações. Olha para cá. Poder Constituinte originário cria uma nova Constituição. Poder Constituinte derivado. Ele muda o texto constitucional através de emenda ou revisão. Vimos que a emenda passa nas duas casas do Congresso do turno 3/5 e a revisão, que é maioria absoluta, é uma sessão que unicameral pelo Congresso. E o derivado decorrente, que dá poder aos estados de criar suas próprias constituições estaduais. O poder constituinte derivado, ele deriva do texto constitucional, então logo ele é o quê? Limitado, ele é secundário. Você pode modificar a Constituição, sim ou não? Mas essa modificação vai ter que passar por um procedimento, um processo. É uma limitação procedimental, sim ou não? Limitação procedimental. Passa nas duas casas do Congresso do turno 3/5. Não é qualquer um que vai iniciar o processo de emenda. Não é qualquer um.
é o presidente. Então são os legitimados, estão no artigo 60. E temos algumas outras situações. A Constituição pode ser emendada? Pode ou não pode? Pode. Mas em determinadas circunstâncias, ela não poderá ser emendada. Estado de sítio, intervenção federal, estado de defesa, são circunstâncias excepcionais. Nessas circunstâncias, a Constituição não poderá ser emendada. Nessas circunstâncias. Limitação o quê? Circunstancial. Entendeu ou não? Limitação circunstancial. A Constituição poderá ser emendada? Pode ou não pode? Pode. Sim. Tá? Mas determinadas matérias não poderão ser tocadas tendente a aboli-las do texto constitucional. São as cláusulas pétreas. As cláusulas de pedra. Tá? Primeira coisa, literal. Tá vendo? O nosso amigo falou. O artigo 60, parágrafo 4º, ele traz aqui a literalidade expressa. São as limitações materiais, são as famosas cláusulas pétreas. Não será objeto de deliberação uma proposta tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais. Coletivos aqui? Individuais. Foi ou não? Gravar, primeiro ponto. Tá? Tem que gravar, não tem jeito. Tá? Porque cai a literalidade muitas vezes aqui. Esse é o primeiro ponto, são as cláusulas pétreas. Segundo, tá? Uma pedra é de difícil modificação, sim ou não? Mas você consegue modificar? Então a pergunta é, as cláusulas pétreas são imodificáveis? Não. As cláusulas pétreas podem ser modificadas. Pode. Tá? Quando a gente fala em modificação, olha aqui, ó, modificar, a palavra modificar modificar traz dois efeitos, né? Consequências. A Regina Sim. vai modificar, beleza? Próxima aula, passa no salão, caraca. A gente identifica quem está estudando, as mulheres, quando vê, né? Cabelo todo bagunçado, unha por fazer e tal, o olho fundo, está estudando. Tô brincando, as mulheres conseguem, né? Tem nada a ver, é verdade, tô brincando. Tem que fazer a mão no metrô aqui. Aí, tá vendo? Tá vendo? Não. As mulheres conseguem, enfim, olha só. Mas, Regina, tá vendo? Vai modificar. Tá? Próxima aula, sobrancelha e tal. Cabelo, dá luz, escova, é isso aí. Modificou pra quê, Regina? Todo respeito. Pra ficar bonito. Pra ficar bonito, pra aumentar a autoestima e tal, ficar mais bonito e tal. Sim ou não? Beleza. Não, a prova vai ser agora. Vai lá no salão, passa a máquina 1. Cara, teve até um caso aqui já, né? Ô, rapaz. Tá, mas olha só. E aí, gente, a gente tem que parar com isso, né? Porque até eu, às vezes, faço brincadeira sem graça, que não tem nada a ver. A beleza não tá no cabelo, tá no caráter. Tá no caráter. A beleza tá no caráter, não no cabelo da pessoa. Então, cada mulher tem a sua beleza, seja o cabelo curtinho, cabelo ondulado, né, cabelo longo e tal. Mas vamos imaginar o caso dela aqui, nesse exemplo, ela tem um cabelo muito grande. Então, se passa a máquina 1, dá aquele susto, sim ou não, gente? Sim. Caraca, ai, acabou minha beleza, acabou. Aboliu. Pode ter uma emenda tendente a abolir? Não. Não, diminuiu minha beleza, diminuiu. Mas continua lá. Restringiu. O que eu quero que você entenda? As cláusulas pétreas, elas não são imodificáveis. Elas podem ser modificadas, primeiro para mais. Depois também podem ser restringidas, sim, diminuídas. E o Supremo fala o seguinte, é isso que você tem que gravar. Ó. Elas poderão ser restringidas desde que a restrição não toque no núcleo essencial, na essência do direito. Então o STF falou o seguinte, as cláusulas pétreas poderão ser modificadas, restringidas, diminuídas, desde que a restrição não toque no núcleo essencial. Grave isso. Ele só vai te perguntar isso na prova. Beleza? Nunca tendente o quê? A abolir. A ser retirado.
E estou falando de cláusula pétrea, aqui, ó, forma de Estado, federação, a gente vai ver. Voto direto, secreto, universal e periódico. A obrigatoriedade do voto é cláusula pétrea? Não. Pode ter uma proposta tirando o voto de um voto, modificando o voto para um voto facultativo, sim ou não? Pode, porque a obrigatoriedade do voto não é cláusula pétrea. Separação dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Pode transformar em um só poder? Não. E os direitos e garantias o quê? Não é individuais e coletivos, individuais só. Cuidado. Beleza? Então, essas são as cláusulas pétreas. Matou ou não? Sim ou não? Olha o que eu vou fazer aqui, presta atenção. FGV. Aqui está a nossa Constituição. Atenção aí, Adriano. Ó. Aqui está a nossa Constituição. Artigo 60, parágrafo 4º. Está ali. Constituição. Existe algum artigo na Constituição que fala assim, ó, o artigo 60, parágrafo 4º está protegido? Entendeu ou não? Entendeu o que eu perguntei? Existe algum artigo aqui falando que o artigo 60, parágrafo 4º está protegido? Que ele está protegido? Fala que não, Regina. Não. Não. Não tem. Ah, calma aí. Então, pô, se o artigo 60, parágrafo 4º não está protegido, estou falando o artigo como um todo. Não o que ele traz. Está indo ou não? A literalidade, o artigo. Pô, se ele não está protegido, calma aí. Se o artigo não está protegido, então, pô, vou fazer uma emenda para tirar esse artigo que não está protegido, e aí eu tirando o artigo 60, parágrafo 4º, eu vou lá e modifico os pontos que ele protegia, entendeu ou não? Isso é chamado de dupla revisão. O STF não autoriza isso. Então o que eu quero que você entenda? Que o artigo 60, parágrafo 4º, ele tem uma proteção o quê? Implícita. É uma cláusula pétrea implícita. Entendeu ou não? Porque ele não pode, senão tiraria a essência do poder constituinte originário. Matou ou não? Tá vendo? Show de bola. E aí, ficou muito fácil. Agora, tá? Só para você ter ideia, o nosso poder constituinte originário, Regina, se manifestou 8 vezes, sabia? 8 vezes. A nossa primeira Constituição foi em 1824, Constituição Imperial, imposta. Depois, 1891, a Republicana. Depois, 34 com Vargas. Aqui, ó, golpe do Vargas, 37. 46, volta à democracia. 67, a ditadura, aquela coisa toda. Uma emenda que teve na 67, virou 69, ainda ditadura. Processo de redemocratização. 88, a Constituição Cidadã. 4-4. Tivemos 4 constituições. E aí, 4 delas foram impostas e 4 foram o quê? Promulgadas, com a participação do povo, popular. Ah, olha aqui, só para você gravar. A primeira Constituição, 1824, ela foi imposta, foi a primeira. Dom Pedro, Império, foi imposta. Começa com o número par. Todas as outras, primeira de cada, tá? As outras, com o número ímpar, 37, 67, 69, são o quê? Outorgadas. A primeira Constituição, logo depois vem a promulgada, que foi em 1891, que foi a republicana, que foi um ano ímpar. Todas as outras pares, 34, 46 e 88, foram o quê? Promulgadas. Só para você lembrar. Matamos? Poder constituinte originário. Nasceu a Constituição. E aí, ó, 5 de outubro de 88, nasce a Constituição, República Federativa do Brasil. A nossa Constituição Cidadã. A Constituição promulgada. Tá aí, ó. Olha lá, Ulisses Guimarães, tá vendo? Olha lá, ó, olha lá. Aí, Regina, ó. Tá vendo? Ulisses, Constituição Cidadã. Nasce a nossa Constituição. Lembra? Dividida em 4 partes. E agora a gente começa a entrar nessas partes da Constituição. E a gente vai primeiro pegar aqui o preâmbulo. Não sei por que saiu com essa cor aqui atrás. É porque não é essa cor, não. Ela é branca atrás. Não sei o que houve. Estranho. Enfim. Tomara que a galera esteja enxergando lá, porque eu vou mudar isso depois.
Você tá lá na plataforma? Tá lá. Repare, pessoal. Então vamos atacar o nosso texto constitucional. A primeira parte é o preâmbulo. Preâmbulo, preambular, é uma coisa que vem antes. Nós, representando o povo brasileiro, reunido da Assembleia Nacional Constituinte, para instituir o Estado Democrático de Direito, sob liberdade, sob a proteção de Deus, promulgamos a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então aqui a gente já consegue identificar que a Constituição foi o quê? Promulgada. Teve a participação do povo. Invocação de Deus. Isso quer dizer que a nossa Constituição, o nosso Estado é um Estado protestante? Católico? Não. Nosso Estado é um Estado o quê? Laico. Laico, não confessional. É um Estado que não tem uma religião oficial. É assim que ele vai te perguntar? A FGV vai falar, Tibério está falando lá com o Tibrúcio, não sei o quê, e viram que o Estado é um Estado brasileiro, ou falou que é um Estado leigo. Certo ou errado? Leigo é igual a laico. É a mesma coisa. Leigo no sentido de não reconhecer uma religião oficial. O Estado é Estado leigo, Estado laico. Se cair isso, todo mundo erra. Leigo, laico é a mesma coisa. É um Estado não confessional. Não tem uma religião oficial. Beleza? O que você tem que saber aqui? Tá? Poder Constituinte originário cria uma nova Constituição. Sim ou não, gente? Poder Constituinte deri vai ser o reformador Deco. Nasceu em 88, 5 de 88. Os estados começaram a criar suas constituições estaduais. Decorrente. Respeitando quem? O Acre criou a sua Constituição. Seguindo o padrão, preâmbulo, corpo e o ato das disposições constitucionais transitórias. Sabe o que o Acre fez? Ele tirou aqui do preâmbulo a figura de Deus. Tirou. Na época, o Procurador-Geral da República entrou com uma ação alegando que essa Constituição do Acre ela seria inconstitucional porque não trazia a figura de Deus. O que o STF falou? Na ADI 33. Não. 2176, eu acho. Ah, é isso aí. Vê se tá aí. É 276. ADI 276. Ação de constitucionalidade. Ação direta de constitucionalidade 276. O que ele falou? O preâmbulo não é de reprodução obrigatória. A invocação de Deus não é de reprodução obrigatória. O preâmbulo não é norma congente. O preâmbulo não é norma constitucional. Não é norma congente de imposição. Logo, o preâmbulo não é de reprodução obrigatória, é só uma carta de apresentação. Então, pode ter uma Constituição estadual sem preâmbulo, sim ou não? Pode ter uma Constituição estadual sem invocação de Deus, sim ou não? Isso é inconstitucional? Pode ter uma lei orgânica sem invocação de Deus, sim ou não? Sim. Porque o preâmbulo não é norma constitucional. Não é norma congente. Beleza? Então, tá aí. É o que você precisa saber do preâmbulo. Sim? Tranquilo? Matamos, e aí a gente entra no corpo da Constituição, para você entender o corpo da Constituição. Agora a gente entra nos artigos, e a gente tem coisa pra caraca para ver. A Constituição é dividida em títulos. Título 1, título 2 e tal. São 9 títulos. Aqui. E a gente vai ver esses títulos, a gente vai ver os pontinhos, que nos cabe, né? Claro. Ah, são títulos. Esses títulos são divididos em seções e tal, mas isso não precisa saber. E a gente começa a atacar. O título 1 fala dos princípios fundamentais. E a gente entra agora na inauguração do texto constitucional, com o título 1, que fala dos princípios fundamentais. Na Constituição anterior, os princípios fundamentais estavam lá no final, sabia? Lá no final. Houve uma mudança topográfica. Os princípios fundamentais hoje inauguram a Constituição. Talvez houve um pensamento de que os princípios... Claro que não há hierarquia entre as normas constitucionais, tá? Mas eles falam de uma certa hierarquia axiológica. E aí houve essa mudança topográfica. Os princípios fundamentais hoje inauguram o texto constitucional. Eu sempre falo o seguinte, cara.
Princípios ou você tem ou você não tem, independente do lugar onde você está. Uma vez, quando era casado, estou casado de novo, praticamente. O cara brincou na sala, falou, cara, não sei o que, aí, Fábio é corno, não sei o que, bah. Uma coisa que eu levo comigo, e a primeira palavra do meu vocabulário é lealdade. Lealdade a todo mundo. Lealdade a meus alunos, a quem me ajuda, ao cara que serve o café. Lealdade. Eu vou honrar. Até que eu me ferre, eu vou honrar, não tem problema, eu vou me ferrar, ferrei várias vezes. Eu tenho certeza que quando a gente vive com princípios, alguma coisa acontece e dá certo no final. Dá certo. Porque princípios são inegociáveis. Aí eu falei com um cara, brincando, sei o quê, tu sai que hora de casa e tal. Porra, mas e tu? Eu falei, cara, não tem como. Eu levei isso pra mim. Levo até hoje. Me ferrei. Várias vezes. Mas levei, falei assim, não tem porquê ela ser corna ou eu ser corno. Porque nosso relacionamento é baseado em princípios. E princípios são inegociáveis. Ou você tem ou você não tem. Não adianta. E vocês vão entrar num lugar que, se você não tiver princípios, você vai ser engolido. Ou você tem ou você não tem. A verdade é essa. E por que eu estou falando isso? Porque princípios são mandamentos nucleares. Os princípios vão irradiar toda a nossa ordem jurídica e servem de base para outras normas e outros princípios. E esses princípios são mais que princípios. São princípios fundamentais, porque vão estruturar a nossa ordem jurídica, entendeu? São fundamentais. Estrutura, inicia a nossa Constituição. Princípios fundamentais. E aqui, o que nós vamos ver... eu tenho visto muito isso, é verdade mesmo. Cara, assim, honra. A honra E as pessoas não estão acostumadas com isso, não. Outro dia, eu não sei se vocês viram no Instagram, achei R$37. Aí eu, caraca, procurei e tal, tinha uma senhora passando, perguntei, fiquei com dinheiro, né? Mas isso aí é o quê? Isso pode não, né? Tinha que devolver, né? Mas se você não achou... Tem que devolver. A quem? Delegacia. Mas enfim, esse não devolvi não. Mas beleza. R$37. Fui no mercado, a mulher me deu R$50 aí, de troco, errado. Não, foi outro dia. Aí eu voltei, mano. Aí, a senhora me deu troco errado, hein? Que isso? A mulher ficou... Porque hoje o errado é o certo. Aí, é o básico que a gente tem que fazer. Tô falando que eu sou certinho pra caraca, o anjo não, tá? Mas, algumas paradas, a galera fica doida, né? Porque o errado é o certo hoje. E aí, enfim, eu lembrei desse episódio aí. Doideira, né? A galera tá tudo ao contrário. Enfim, deixa isso pra lá. O artigo 1º a 4º vai dar pra gente vários princípios. Tá? Vai trazer pra gente aqui vários princípios. O primeiro princípio é o princípio republicano. O artigo fala assim, o artigo 1º, a República Federativa do Brasil. O segundo princípio, o princípio federativo. O próprio Caput fala isso. República Federativa do Brasil, formada pela União tem o princípio da indissolubilidade. O princípio da não secessão. A gente vai destrinchar. E aí, o princípio do Estado Democrático de Direito. Tem como Estado Democrático de Direito os seguintes fundamentos da República Federativa do Brasil. Sociediva Plu vai trazer os fundamentos. Os objetivos da República Federativa do Brasil, COGAER Pro. Aqui eu vou ser um pouco mais rápido. E os princípios nas suas relações internacionais. A soberania popular, todo o poder emana do povo. É isso que a gente vai ver agora rapidinho. A gente vai iniciar aqui esse ponto. Falando um pouquinho, já vou falar aqui de alguns institutos, para a gente já brincar e fechar ali algumas questões ainda.
Tem mais questões, pô, em cima de questões. Então, rapidinho, eu vou falar para você de 3 institutos aqui, tá? Para a gente iniciar esse assunto aqui, da cabeça do artigo 1º. A República Federativa do Brasil é formada pela União. Tamo junto. Valeu. A República Federativa do Brasil é formada pela União Indissolúvel do Estado Federal e Municipal. Olha só, União Indissolúvel. Aqui, já no artigo 1º, a gente consegue identificar a forma de Estado, a forma de governo, o sistema, ou também chamado regime de governo, e o nosso regime político. Presta atenção. Qual o nosso regime político? Regime político qual é? É um regime o quê? Democrático, democracia, sim ou não? Democracia. Regina, a nossa democracia é uma democracia representativa ou direta? A nossa democracia é uma democracia representativa ou é uma democracia direta? O que você acha? O que diz o parágrafo único do artigo 1º? Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. A nossa democracia, ela mistura a democracia representativa com a direta. Ela é chamada de quê? Mista. Também chamada semi-representativa, semi-direta. Também chamada de participativa. É a democracia participativa. A semi-direta, mista. Ora você elege alguém para te representar, ora você diretamente através de alguns instrumentos, plebiscito, referendo, impeachment, você vai decidir diretamente sem a necessidade de um representante. Então, nossa democracia é mista. Aí, a gente entra aqui no nosso regime, ou sistema de governo. O nosso sistema de governo qual é? O presidencialista. A gente vai ver no Poder Executivo lá. Você vai ver com algo. O sistema presidencialista é diferente do parlamentarista. No presidencialismo, a figura de chefe de Estado e chefe de governo estão na mesma pessoa. O presidente da República, ele acumula a função de chefe de Estado e chefe de governo. A gente vai ver isso. Tranquilo? Foi? Mole demais. Aí, a gente entra aqui, ó. A nossa forma de governo. A forma de governo, ela define a maneira como se dá a relação entre governantes e governados. Essa relação entre governantes e governados, repare só, pessoal, para você entender, a nossa turma, ela é direta, então eu estou sendo o mais objetivo possível, tá? Mais objetivo possível, eu sempre vou ser mais objetivo, tá? Para a gente ganhar tempo. Alguns pontos eu vou falar, leia só isso aqui, outros eu vou passar um pouco mais rápido, outros eu vou detalhar um pouco mais, mas eu sempre vou sendo o mais objetivo possível e mostrar para vocês como você vai acertar a questão. Isso está escrito lá no nosso material também de apoio, você tem, tá? A forma de governo, ela define a maneira como se dá essa relação entre governantes e governados, que pode ser a república ou a monarquia. Res pública, coisa de todos. Coisa pública. Monarques, governo de um. Nós adotamos o quê? A república. Sim ou não? Adotamos a república. O povo decidiu através de um plebiscito, em 94, que seríamos o quê? Uma república presidencialista. Sim? Então a primeira observação aqui, e para de inventar, é que a república não é cláusula pétrea. Nem implícita, nem nada. Para de falar merda aí. Beleza? Se alguém já viu isso aí em prova, fala comigo. Me mostra. Ah, porque tem uma teoria e tal, uma decisão do Supremo lá em 1900 e lá, já caiu em prova? Pelo contrário, a gente vê que caiu em prova que não é cláusula pétrea. Então não é cláusula pétrea. É um princípio sensível, está lá no artigo 34. Mas cláusula pétrea não é. Cláusula pétrea é o quê? Forma de Estado, que é a forma o quê? Federativa.
Aí sim é cláusula pétrea. Então o primeiro ponto é esse, não é cláusula pétrea, ok? Grave isso aí, não é cláusula pétrea. Não é cláusula pétrea. Segundo, as características, ele vai te cobrar. Cobra direto a república, as características da república e monarquia. Você vai ter uma votação aí, não foi? Para tratar um PS aí? Não conseguiram. Mas pode mudar? Pode. Res pública, coisa pública. A primeira característica da república qual é? É a igualdade formal. Na república, a lei é igual para todos. É a igualdade formal. Tá todo mundo da mesma forma. Eu sempre conto uma historinha aqui, vou contar rapidinho. Rodrigo foi um dos meus primeiros coaches, há muito tempo atrás, que eu nem sabia que era coach. Depois que eu me formei em Master Coach lá para a Febracis e outras coisas, fui atuando. Enfim. E eu contei essa história na sala. Aí o cara pegou o celular. É o Rodrigo X, não sei o que. Eu falei, O cara pegou o celular na hora, ligou pro cara aí. Se eu estivesse mentindo. Falei, cara, que é esse aí mesmo. Foi lá na sala. Foi doideira. Então, ele falou, o professor de química, pré-vestibular. Professor de química, cara, não sei nada. TRE. Gustavo TRE. Me ajuda aí, 6 meses de concurso. Falei, faz isso, procura esse, tal, só. Beabá. 6 meses o cara estudou direitinho. Passou. Foi chamado um ano depois, mas foi. Mandaram ele lá para Paracambi, mas foi. TRE é um concurso bom, sim ou não? Pô, e como? A galera fala que TRE não trabalha, né? Hoje, ele já conseguiu transferência, tá trabalhando do lado de casa. Pega 1 hora da tarde, tem 1 hora de almoço e larga 2 horas da tarde. Tô brincando, mas aí. TRE é bom ou não é, gente? TRE é bom ou não é? É ou não é? Não tô, isso aí não faz isso não, com certeza. Mas TRE é bom ou não é? História verídica do Rodrigo, tá? Não o trabalho, esse horário, né? Mas é verídica mesmo. Tá lá. Inclusive eu vou pedir para ele gravar um depoimento esses dias agora. E aí, por que eu tô falando isso? TRE é bom? Sim ou não? Sim. República é boa? Fala que é, Regina. Lógico. República é boa. Então, quais são as características da república? Transitoriedade no poder, responsabilidade, eletividade. Na república, o governante tem que ser o quê? Eleito pelo povo. Ele é eleito, tem um mandato de 4 anos, admitido que uma reeleição subsequente. Então, há uma temporariedade, uma transitoriedade no poder. Ele não fica ali para sempre. Ele tem o dever de prestar contas. Então, tem o quê? Responsabilidade. Porque se ele agir com falta de responsabilidade, vai cometer um crime de responsabilidade. Cometendo o crime de responsabilidade, quem vai julgar? O presidente. Senado Federal. A gente vai ver isso. Entendeu ou não? Então, na República, tá? Igualdade formal, porque está todo mundo da mesma forma, a lei é igual para todo, res pública, coisa pública, todo, transitoriedade, responsabilidade, eletividade. Monarquia, governo de um. A monarquia é boa? Fala que não. Fala que não, Regina. Não. HIV é legal, Regina? Todo respeito aí, gente. Não. Então, característica da monarquia: hereditariedade, irresponsabilidade e vitaliciedade. São as características da república e da monarquia. Nós adotamos o quê? A forma republicana do poder. Sim? E como forma de Estado, a gente tem o que? A forma federativa. A gente vai ver isso. Forma federativa. Já vamos bater, no início da próxima aula a gente vai bater isso. Mas olha para cá. Respirou. Vamos lá. Já fizemos essa. 13 está o quê, gente? Errada, né? Sim. Tá? Não está sujeito ao limitador? Tá sim. Agora, olha a 14. Também adaptada, tá? A 14 e a 15. O que é adaptada? Por que você fala adaptada? Não, adaptei porque, na verdade, eu tirei só um item da questão. Porque é múltipla escolha, eu tirei um item e botei ali, mas é da FGV. Entendeu? Julgue. Porque era o assunto que eu queria colocar. Entendeu? Gente. Olha a cabeça da questão. O sistema jurídico brasileiro adota o princípio da supremacia da Constituição. Sim ou não, gente? Sim.
segundo juristas pátria, principalmente jurisprudência, julgue. O referido princípio, qual princípio? Supremacia. Que o intérprete deve ter, informa-nos, que o intérprete deve ter em conta que as normas constitucionais encontram-se posicionadas no topo do ordenamento jurídico e configuram um fundamento de validade para todas as demais normas do sistema que estejam em posição hierárquica inferior. Sim ou não? Perfeito. Serve de validade. 15. O preâmbulo constitucional, dada a sua importância, no quadro constitucional, possui superior hierarquia às normas constitucionais, constantes do corpo permanente da Constituição da República. Hierarquia? Nem é norma constitucional? É só uma introdução. É isso aí. É só uma apresentação. É isso aí, uma carta de intenção. Então tá o que, gente? Errado. Como ficou fácil, né? Olha aí, a prova de procurador. Vamos junto. O Supremo Tribunal Federal, ao aplicar determinada norma prevista na Constituição, sem que houvesse ocorrido qualquer emenda constitucional, modifica o entendimento anterior e apresenta uma nova interpretação adequada à contemporaneidade. Em termos de hermenêutica constitucional, esse ato é inserido na denominada o quê? Mutação. Qual a resposta, pessoal? D. Letra D. Mutação constitucional. Mudança de sentido sem mudança textual. A sociedade muda e o direito acompanha essa mudança. A sociedade vai mudando e o direito vai acompanhando essa mudança. A Constituição, quando nasceu, era outra. O Estado era outro. Ele botou lá, ó, a família é base da sociedade. Artigo 226. A família é base da sociedade. É reconhecida a união estável entre homem e mulher, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Está escrito lá, reconhecida a união estável entre homem e homem? Entre mulher e mulher? Mas a jurisprudência hoje já admite a união estável entre pessoas do mesmo sexo, ou não, gente? Mudou lá o texto? Mudou o quê? O entendimento. E onde fica escrita essa mudação? Através de uma decisão, de um processo, através de uma súmula. Não. Beleza? Foi ou não? Foi. Vamos lá, tá acabando. Força aí, último gásinho, último gás. Olha essa aqui, ó. Vamos junto nessa aqui. Isso aqui é boa. Olha lá. Deputados federais vinculados a determinado partido político consultaram, estilo FGV, ó, sua assessoria a respeito da possibilidade de alterarem a forma de Estado adotada na Constituição. A assessoria, em total harmonia com a sistemática constitucional, respondeu negativamente sobre o argumento de que a forma de Estado consubstancia cláusula pétrea. Tudo isso para te perguntar, ó, é correto afirmar que a referida forma de Estado, prevista no título dos princípios fundamentais da Constituição, é... Tudo isso para te perguntar um negocinho. Você até estranha, né? Está errado esse negócio. Qual é a nossa aí, gente? C. Não, C. Letra C. A fórmula de Estado é a cláusula É pétrea. a primeira, a forma federativa de... Isso, a forma que está aqui, ó. A questão ainda fala. A forma de governo não. É cláusula pétrea. A forma de governo não é cláusula pétrea, não. A república não é cláusula É pétrea. o sistema de governo. Nem é o sistema de governo. Ué, Agora, a forma federativa de Estado. forma federativa de Estado é cláusula pétrea. Ah, tá. Nossa resposta aqui é o quê? C. C. Boa ou não? Tá tranquilo ou não? Beleza? Tá esperto, hein? Quero ver no simulado. Se tá esperto, faz essa aqui. E aí a gente pode ir embora pra casa. Só quando eu perguntar. Só quando eu perguntar. Era de casa, vai. Vou apagar. Para não colar. Apagar para não colar. Depois volta aí e tira o print. Copia. E aí, Regina? E aí, Adriano? Tranquilo? Essa é boa, hein? Ela é muito fácil também, né? Ela é o Morgan.
Morgan, minha língua é presa. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Isso aí, falou. E aí? Eu iria de C. Iria de ser dado presidencial. E tu? C. E tu? Tô indeciso. Eu tô indecisa, porque aí tá escrito outra coisa. E aí, não? Chuta não? Chuta aí, pô. Adriano. Pô, Adriano. Salva aí, pô. E aí, Morgan? B ou C? Pô, é? Pô, pelo amor de Deus, galera. Ninguém chutou a certa. Quer ver o misto? É A. Quer ver o misto, isso? Eu vou falar pela mista. Pô, não tem nada a ver com misto, não. A resposta é letra A. Aqui, a galera na sala, que não conhece, muita gente errou. Você que está em casa aí, está procurando o quê? Olha o que ele fala. A Constituição Nacional e Princípios Fundamentais fez menção ao artigo da República Federativa do Brasil e o Estado Democrático de Direito. Considerando a essência das expressões, é correto afirmar que a forma de Estado adotada é... Você está procurando o quê? Federativa. FGV, irmão. Você está procurando federativa. Só que você não encontrou porque você não entendeu o que é uma federação. E aí eu vou te falar na próxima aula. Porque isso aqui mata 1000. 1000 vão cair, meu. E você vai continuar. Se cair uma questão dessa, FGV. Você está brincando, estudando mais ou menos. Se vem uma questão, e essa questão quando você acerta, você passa na frente de 1000. Porque todo mundo vai errar. Assim como outras, como a gente vai ver. Na próxima aula, eu vou falar para vocês. Fala, botou o quê? Eu não falei A porque eu pensei que A era confederação, porque são vários entes com... Não, então, mas a federação também são vários entes, pô. Mas com soberania. A C é só o ente união que tem soberania, por isso que eu fui na C. Não, pô. Pô, pensou errado. Autonomia, não? União não é soberana, não. O país soberano, né? Não é união. Não, então, falei errado, mas por isso. Não, pensou errado. Mas, então, porque tu não entendeu. Agora, quando eu te explicar, você vai entender a origem e nunca mais vai errar. Porque você vai entender. Então, o que a gente vai fazer? Sempre pegando a literalidade, pegando a origem, batendo e um macetinho para você matar, lembrar, engatilhar o conteúdo, senão você esquece, e aprendendo como você vai fazer isso com a FGV. Acabou. A aula, né, do professor já? Tamo junto. Até a próxima, galera. A próxima vai